Em algum momento você já deve ter ouvido falar sobre o açougueiro canibal ou sobre o homem que matava pessoas e fazia hambúrgueres a partir da sua carne. Meu nome é Luana e sejam bem-vindos a mais um vídeo em meu canal. Hoje nós vamos falar sobre Joey Metheny. Desde criança, Joey sempre teve muitas tragédias em sua vida. Quando ele tinha 6 anos de idade, o seu pai morreu em um acidente de carro. E assim a mãe dele acabou ficando sozinha para cuidar de 6 filhos. Ela tinha que trabalhar em 2 empregos para conseguir sustentar a família. E por conta disso, ela quase não ficava em casa. Eles moravam na cidade de Estes, que fica perto de Baltimore. Joey falou que isso acabou afetando muito a infância dele e que por muitas vezes ele e os irmãos acabavam ficando sozinhos em casa. E meio que eles ficavam largados, assim, abandonados e não tinham nem o que comer direito. Mas a mãe dele disse que não era bem assim, que ela realmente ficava bastante tempo fora de casa, mas por conta que ela tinha que conciliar o tempo ali e se dividir entre 2 empregos. Até porque ela tinha que sustentar as crianças. Então, a única maneira que ela tinha para trabalhar era deixando as crianças ali em casa e se dividindo o seu tempo nos 2 trabalhos. Mas ela também disse que eles não ficavam assim, como o Joey havia falado. Mas a mãe do Joey, por sua vez, ressaltou que o filho dela sempre foi um bom aluno e também era muito educado. Quando Joey completou 19 anos, ele se juntou ao exército americano. E de acordo com ele também serviu ao Vietnã. Mas quanto a isso, nós não sabemos se isso realmente é verdade ou não. Porque na época que ele tinha 19 anos, o exército dos Estados Unidos nem estava mais no Vietnã. E também não tem nenhum registro de que ele realmente serviu lá. Já a mãe dele diz que ele serviu na Alemanha. Então, por aí, a gente consegue perceber que a história entre os dois acaba sendo bastante contraditória. Mas é um fato de que ele serviu sim ao exército. E ele também afirmou que acabou se tornando um viciado em heroína quando ele ainda estava lá. Depois que ele voltou para os Estados Unidos, o vício dele em drogas só aumentou, indo assim para todo tipo de drogas. A mãe dele disse que a droga foi a pior coisa que aconteceu na vida de Joey. Joey também bebia muito e teve uma fase da vida dele que ele chegou a pesar mais de 180 quilos. E essa foto dele que a gente vê depois que descobre o caso acaba se tornando uma foto bastante assustadora. Apesar desses vícios e dessa vida conturbada, chegou um momento em que Joey finalmente conseguiu um emprego estável como motorista de empilhadeira. E na mesma época que Joey começou a trabalhar, ele conheceu uma mulher. Os dois ficaram juntos, se apaixonaram, foram morar juntos e tiveram um filho. Só que a esposa do Joey também era uma pessoa viciada em droga. Então, acabou que o lar ficou bastante pesado, era uma situação bastante conturbada, ainda mais com uma criança pequena ali naquele ambiente. E agora, só para ressaltar para vocês, os dois moravam juntos sim, mas eles moravam em um trailer, que era o que eles conseguiam pagar ali. E aí, simplesmente teve um dia que Joey voltou do trabalho e simplesmente não tinha esposa, não tinha filho, não tinha mobília da casa, não tinha nada. Depois de todas aquelas brigas, acabou que a esposa do Joey decidiu que iria embora. Então ela pegou o filho dela e, sem rumo, sem avisar, ela simplesmente sumiu, desapareceu com a criança. Mas na mente do Joey, ele achou aquilo tudo muito estranho e como ele também sabia que a sua esposa era uma pessoa dependente de drogas, ele achou por um momento que de repente ela tivesse surtado, teria saído e iria voltar. Mas acabou que não foi isso que aconteceu, ela não retornou. Então ele acabou ficando bastante preocupado e decidiu que iria procurar pelos dois. O ano que isso aconteceu foi em 1994. E Joey, por sua vez, começou a pensar que a sua esposa foi embora por vontade própria, realmente porque estava de saco cheio. E ele achou que ela foi ali embora para poder morar com um cara.
Mesmo com tudo, Joey começou a procurar os dois, e aí ele procurou os dois por vários dias. Todos os dias ele saía de casa e passava pelos lugares que os dois estavam acostumados a frequentar. Naquela região, todo mundo que tinha vício em droga acabava se conhecendo, porque um acabava comprando do outro e aí o outro informava para outra pessoa onde tinha comprado. Então, enfim, era basicamente isso. Todo mundo acabava ali se conhecendo. Só que essa busca dele não teve sucesso. E em um certo ponto, ele foi até uma ponte onde morava dois caras ali embaixo dela. E ele sabia que esses caras tinham contato com a sua esposa porque ela costumava pegar ali drogas com eles. Só que ele estava com tanta raiva que quando ele chegou ali para conversar com os caras, ele já foi tipo com duas pedras nas mãos, perguntando se eles sabiam de alguma coisa, aonde estava a esposa dele, e eles simplesmente responderam que não sabiam de nada, que não sabia aonde ela estava. Só que na mente do Joey, além dele achar que os dois estavam mentindo para eles, ele também colocou na mente dele ali, de alguma maneira, que os dois haviam tido relações sexuais com a sua esposa. Só que assim, só para deixar vocês a par da situação, quando o Joey vai falar com esses dois caras lá embaixo da ponte, tipo, ele já saiu da casa dele com um machado. Então por aí a gente consegue perceber que realmente a intenção dele não era nada boa. E quando ele viu que realmente os dois não ia dar nenhuma informação útil para ele, ele simplesmente pegou o machado e atacou os dois. E assim, foram dois assassinatos muito brutais. Ele cortou os dois em pedacinhos, colocou todos os membros juntos e afundou no rio com umas pedras, para que eles ficassem lá no fundo. E como se não bastasse, tinha um pescador ali perto no rio e Joey não tinha certeza se esse pescador teria visto o assassinato ou não, até porque esse pescador ele estava bastante longe. Mas o Joey pensou, bom, eu vou ter que me garantir, então ele resolveu matar o pescador. Assim, de acordo com o relato de pessoas que estavam próximas ali no dia, aparentemente aquele pescador não tinha visto nada. Ele estava longe demais para ver ou presenciar alguma coisa. Então, de certa forma, de qualquer maneira, coitado, o cara morreu em vão, né? O Joey considera que esses 3 primeiros assassinatos foi por uma crise de pânico. Ele matou ali, não sabia o que fazer, ficou desesperado, então ele jogou os 3 no rio. E muitas pessoas que analisam esse crime acreditam que tenha sido crimes passionais. Porque ele estava com muita raiva, ele tinha uma motivação que era a esposa dele e o filho, e tinha as pessoas que não estavam dando a informação para ele. No caso aí, as informações que ele queria ouvir, né? Mas depois disso, Joey acabou tomando um gosto por matar. As pessoas que ele matou na ponte, a polícia conseguiu prender ele por um tempo de 1 ano e meio. E esse 1 ano e meio foi o tempo que ele ficou ali na prisão aguardando o julgamento. E aí você deve estar se perguntando, né? Bom, esse 1 ano e meio serviu para ele refletir, para ele achar que o que ele fez foi realmente muito errado e que ele nunca mais iria fazer isso, né? Mas não. Esse tempo que ele ficou preso só serviu para mostrar a ele mesmo o quanto ele gostou de tudo aquilo que ele fez. Depois que ele cumpriu esse período de prisão, a polícia concluiu que eles não tinham nenhuma evidência contra ele. Isso porque os corpos nunca foram encontrados. Basicamente, o que eles tinham para manter o Joey preso era simplesmente o relato das pessoas que haviam contado ali o que viu. Então ele acabou sendo inocentado e assim que ele saiu da prisão, ele conseguiu encontrar sua família desaparecida. A namorada dele realmente tinha ido embora para poder ficar com outra pessoa. Então ela se mudou para o outro lado da cidade. Em algumas entrevistas, Joey disse que tinha descoberto o paradeiro da sua ex-esposa. E também que o filho deles dois havia sido retirado desse novo casal. A criança foi retirada do casal por negligência e abuso infantil. Então ele acabou ficando muito irritado com isso, porque além da esposa dele fugir e morar com outro cara, ela nem estava mais com a guarda do filho. Porque ela estava sendo negligente e abusando do filho
E muito provavelmente o seu novo parceiro também estava fazendo isso. E aí, o que Joey começou a fazer? Voltando agora para o trailer. Joey tinha o costume de fazer amizades com mulheres e ele gostava de fazer amizade com essas mulheres que eram profissionais do sexo, tipo prostitutas mesmo ali da época. E aí ele convencia elas a irem até o trailer dele, oferecendo drogas para eles usarem juntos. E às vezes ele até desenvolvia uma certa amizade e eles ficavam ali conversando. Mas depois de algum tempo, ele simplesmente as estrangulava e cortava em pedacinhos. O primeiro assassinato que a gente remete mesmo a ele aconteceu em 1996. Era de uma mulher chamada Catherine Magaziner, de 39 anos, e ele confessou realmente ter matado ela e enterrado ela no local onde ele trabalhava como motorista de empilhadeira. Cerca de 6 meses depois desse assassinato, ele exumou o corpo de Catherine e cortou a sua cabeça. Ele enterrou o dorso em uma cova diferente e depois colocou a cabeça em uma caixa antes de descartá-la no lixo. Só que agora, com as novas vítimas, ele teve uma ideia diferente sobre o que fazer com os corpos. Ele cortava os corpos e mantia as partes mais carnudas dentro de um recipiente. Aí ele enterrava os pedaços que não cabiam dentro do freezer dele em um estacionamento de veículos que transportava pallets, onde ele trabalhava. Nos fins de semana seguinte, ele misturou a carne das vítimas junto com carne bovina e suína e foi transformando cada pedacinho em pequenos hambúrgueres. Joey abriu uma barraca que vendia pastéis e churrasco na beira de uma estrada. Essa barraca ela era bastante famosa e bastante pessoas iam comer lá, porque lá era um lugar muito isolado e não tinha muitas opções, então acabava ficando mais fácil. E aí ele vendia esses hambúrgueres e ele também colocava essa carne dentro dos pastéis para as pessoas. Durante todo esse período, todas essas pessoas acabaram consumindo carne humana. Sempre que ele precisava de mais carne especial, de acordo com ele se aventurava em encontrar mais mulheres e de acordo com ele sempre fazia o mesmo processo. Mais tarde ele disse para a polícia que nunca recebeu nenhuma reclamação a respeito de um gosto diferente da carne. Ele disse também que ninguém parecia notar que nos hambúrgueres tinha algo a mais. Bom, o Joey foi capturado graças a uma mulher muito inteligente que conseguiu escapar dele. A última vítima teria sido uma mulher chamada Rita Kemper. Os dois estavam dentro do trailer consumindo drogas juntos e ele tentou ter relações sexuais com ela, mas ela se recusou e saiu correndo. O Joey a perseguiu, bateu muito nela, arrastou ela de volta para o trailer e tentou de novo ali ter relações sexuais com ela. Ele também alegou que ia matá-la. E de acordo com ela, ele falou a seguinte frase: "Vou te matar e te enterrar na floresta da mesma forma que fiz com as outras garotas." Mas de novo ela conseguiu escapar e dessa vez o Joey não conseguiu encontrá-la. Uma semana depois da fuga dela, o Joey começou a ficar um pouco preocupado e também apreensivo, com medo ali de ser pego. E aí ele ligou para um amigo e pediu a ajuda dele para poder esconder o corpo de uma menina chamada Kimberly Space. Ele tinha escondido o corpo dela na fábrica onde ele estava trabalhando. Só que esse amigo dele, na verdade, era um colega de trabalho e nem era tão próximo assim dele. E assim que ele recebeu esse pedido, ele ligou imediatamente para a polícia. E o Joey acabou ali sendo preso no mesmo dia, exatamente no dia 15 de dezembro de 1996. Os policiais ficaram bastante surpresos com a reação de Joey, pois ele estava bastante tranquilo. E simplesmente disse, abre aspas, "Sou uma pessoa muito doente." Fecha aspas. Ele confessou aqueles primeiros crimes com os homens da ponte e também o crime do pescador. Joey também admitiu que naquela mesma noite ele também matou mais 2 mulheres. Ele até chegou a comentar que tinha sido 5 mortes num intervalo de tempo de 7 horas. Parecia ali que ele estava querendo se vangloriar daquilo.
Nenhuma evidência desses crimes foram encontrados até hoje. Durante a confissão, Joey disse que gostava de matar e que ele não iria se desculpar com a família das vítimas, porque se ele se desculpasse, aquilo seria uma mentira. E continuou explicando que Deus sabia de tudo que ele tinha feito e que ele estava feliz de poder ser julgado por ele, mas também estava feliz por ter um julgamento com um júri no tribunal. Na época, ele também disse: "Minha onda de assassinatos começou por vingança, mas acabou com uma paixão pelo gosto de sangue e pela sensação avassaladora de poder que alguém obtém por tirar a vida de uma outra pessoa." Dava para ver claramente que ele era uma pessoa muito doente. Não se sabe exatamente quantas pessoas consumiram o hambúrguer dele. E ele mesmo disse em uma entrevista, abre aspas, "Da próxima vez que você estiver andando em uma estrada e ver uma barraquinha de carne a céu aberto que você nunca viu antes, certifique-se de pensar sobre essa história antes mesmo de pegar uma mordida daquele sanduíche." Fecha aspas. Joey disse que o único arrependimento dele é de não ter matado a sua ex-esposa e o companheiro dela. Inicialmente, ele também recebeu pena de morte, prisão perpétua e 50 anos de prisão pelo sequestro de Rita Kemper. Ele também foi indiciado por acusações de assassinato relacionados à morte de uma mulher chamada Tonelin Gratia, mas a acusação foi retirada por falta de provas. A sentença de morte dele foi anulada no ano de 2000 e transformada em prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No dia 5 de agosto de 2017, um guarda encontrou Joey inconsciente na cela dele, e ele acabou falecendo logo após disso. Os investigadores chegaram a dar uma olhada se aquilo teria sido um crime ou não, mas ninguém chegou a uma conclusão. Nessa época, o Joey tinha 62 anos. Então, assombrosos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma história bastante pesada, né? Porque a história de vida do Joey realmente é uma história complicada. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like para me ajudar no engajamento. Ativa o sininho das notificações. E é isso, pessoal. Deixe a sua opinião aqui também nos comentários, que eu gosto de ouvir vocês. Um grande beijo e até a próxima!